Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela, estamos aqui em mais um vídeo, mais uma videoaula para você aí da disciplina de impactos ambientais, ok? Bem, nós estamos agora falando em específico ainda, tá? E vamos falar aí nos próximos vídeos a respeito das propostas da Agenda 21, porém em específico, tá? Lembrando que esse assunto, né, foi abordado aí na disciplina de desenvolvimento sustentável. Porém, nessa disciplina de impactos ambientais, você está vendo um pouco mais a fundo, tá? Lembrando que esse material, ele tá um pouquinho mais longo, tá? E os slides também, eles têm um pouquinho mais de informação, por quê? Porque a apostila de vocês, ela vem muito, tá? Esmiuçada esse conteúdo, tá ok? Então, eu peguei, assim, as partes que eu achei mais relevantes, mas acredito que seja melhor para você também, além de assistir as videoaulas, acompanhar o seu material físico, a sua apostila física, tá? Então, continuando, o que existe lá, né, de alternativas e o que a Agenda 21 menciona em específico, tá? Protegendo os ecossistemas de montanhas, tá? Ao contrário do que às vezes a gente imagina, né, que esse é um ecossistema que ele seja aí até um pouco mais resistente, não é tanto assim, tá? Porque a gente imagina, né, por causa dessa inclinação, né, dos morros e serras e tudo mais, ele seja um pouco mais difícil de ser degradado, mas não é assim, tá? Bem, as montanhas são uma importante fonte de água, porque ela capta água, né, energia, minerais, produtos florestais, produtos agrícolas e recreação. Os ecossistemas das montanhas são extremamente vulneráveis e suscetíveis à erosão do solo. Por que erosão do solo? Porque quando se desmata esse terreno inclinado, o que acontece? Concorda comigo que ele é muito mais propício para que ocorra erosão do que as planícies, né, o terreno plano? Porque o que acontece? O índice de chuvas, ele cai mais forte e ele escorre, tem uma certa força, tá? Então, o solo que ele fica descoberto em montanhas, ele se desparticulariza mais fácil e mais rápido, tá? E o que acontece aqui que nós temos também problemas? Em áreas, tá? Que nós temos, né, em centros urbanos ou até mesmo o encontro da área rural com o meio urbano, que é formado por ecossistemas de montanhas, o que ocorre? Nós temos as construções irregulares, né? Então, não só as construções de casa, mas também o que? As pessoas plantam, né? Criam animais e tal. Então, há desmatamento e retirada dessa cobertura vegetal. Então, o que acontece? A maioria, claro, dos deslizamentos ocorridos em morros e serras, né? O que acontece? São áreas irregulares que não pode haver construção e as pessoas vão invadindo, constroem barracos. Então, na hora que vem a primeira chuva, né, esse terreno, ele tá sem cobertura vegetal, então ele tá sem as raízes para segurá-lo e compactá-lo. Então, o que acontece? Vai escorrendo e aí ele vai soltando e ficando cada vez mais encharcado, né? Bem, o próximo, atendendo às necessidades agrícolas sem destruir o solo, a Agenda 21 focaliza o quê? A agricultura, ela é muito fomentada na Agenda 21, tá? Porque lembrando vocês, o nosso país, ele é o quê? A sua principal fonte de economia que nós temos aqui no Brasil, ele é a questão da exploração agropecuária, tá? Então, por isso que ela faz esse foco na questão do quê? Da agricultura sustentável, tá? Bem, ela indica isso, o quê? Alternativas para que o consumo continue, porque nós dependemos disso, né? Dependemos aí do solo para produzir e para comer, para exportar, para movimentar o Brasil economicamente, além de alimentar a população, e para que isso não se extingue, não acabe, tá? Bem, então o que ela nos indica em prol da agricultura sustentável? Integrar o desenvolvimento sustentável à política agrícola e ao planejamento, porque o que ocorre, tá? O grande produtor, né, lembra que eu já comentei com vocês aqui a diferença da agricultura extensiva para intensiva, né? Então, você tem os pequenos produtores e os produtores de agricultura de subsistência. Então, quem produz em grande escala explora a terra, há uma grande área devastada, tá?
principalmente o uso de agrotóxicos e fertilizantes, também utilizado pelo pequeno produtor. Porém, o que acontece? O pequeno produtor, ele trabalha com as monoculturas, trabalha com, às vezes, vários tipos de cultura, isso também é saudável para o solo, porém, a agricultura grande não, ela trabalha, geralmente são monoculturas, e isso não dá tempo para o solo se regenerar, recuperar os seus minerais, né? Bem, e o que acontece? Esse pequeno produtor, quando ele não tem um planejamento, tá? Um planejamento ou um suporte político, né? Ou de políticas públicas, ele acaba, às vezes, errando a mão, no português, né, grosseiro aí. Ele acaba utilizando, às vezes, substâncias ou produtos químicos além da conta, descartando erroneamente, né? Utilizando áreas, às vezes, que são áreas marginais, que a gente fala, que são o que? Oriundas da União, que não lhes pertence, eles desmatam lá essa região, ou às vezes quando é mata ciliar, perto de córregos, leitos e nascentes, tá? Bem, continuando, garantir a participação do povo. A Agenda 21, ela traz especificamente aqui no caso, tá? Por exemplo, o grupo de mulheres, por que isso? Porque eu já comentei com vocês aqui que o comportamento populacional do Brasil, ele está mudando assim como no mundo. Hoje você percebe muito mais o número de mulheres chefes de família, tá? Então, isso precisa acompanhar essa evolução social, esse comportamento novo social, ele precisa acompanhar a questão de leis e políticas públicas, tá? Os jovens, tá? Que são aí o nosso futuro, então eles precisam participar. Os povos indígenas, por quê? Porque eles têm uma ligação muito íntima com a terra, com o solo, com as florestas, com a natureza. Tá? Então, o que acontece? As áreas indígenas, elas precisam, nós temos aí esse desafio que a gente já havia comentado antes, né? A primeira questão cultural, né? Que precisa ser considerada, e também essa questão da renda, tá? E tornar as terras aí produtivas, tá? Então, o que produzir, como produzir? Para você produzir, você precisa ter um apoio, né? Estudar a terra. Então, assim, às vezes essas terras estão indo de encontro a outros tipos de interesses econômicos ou até mesmo outras produções agroindustriais, tá? Geram conflitos, e as comunidades locais, que eu falei para vocês que isso é o princípio, que é o desenvolvimento sustentável. Então, a comunidade local, ela precisa estar inserida no processo, tá? Lembra que eu falei para vocês o exemplo de qualquer empreendimento ou qualquer projeto social, ou até mesmo ONG, ou projetos de cunho ambiental, ou de conservação e preservação, a comunidade local precisa estar inserida. Por quê? Ela precisa, sim, além da conscientização, né? Ela que vai promover essa funcionabilidade desse local, né, desse empreendimento ou do que for ser inserido ali, e a questão de distribuição de renda, tá? Então, quando você vai implantar algo numa comunidade, ela precisa estar inserida para ela o quê? Crescer junto com o projeto e se desenvolver economicamente, tá? Por quê? A economia aliada ao desenvolvimento sustentável, ela interfere na onde? Na qualidade de vida, tá? E pequenos agricultores. Por que os pequenos agricultores, né? Foi o que eu comentei com vocês. Nós estamos falando aqui da questão da agricultura sustentável, né? Então, você começa do pequeno para o maior, né? E geralmente esses pequenos produtores, eles precisam de leis específicas, apoio específico, análise, planejamento da terra, tá? Dos produtos e, é claro, manejo da terra, colheita e venda. Tá? Porque não adianta nada você investir e você às vezes não ter para quem vender. Daí surgiram as pequenas cooperativas, tá? Bem, ter acesso à terra, aos recursos da água e de florestas e tecnologias, principalmente tecnologia, tá? A Agenda 21, ela exige, para que haja essa agricultura sustentável, que a tecnologia seja imprescindível. Nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente, tá? O investimento em terra deve ser promovido através de cessão clara de títulos, direitos e responsabilidades. Fortalecimento das instituições rurais, como eu falei para vocês, como por exemplo as cooperativas. Fornecimento de treinamento técnico, tá? Isso é muito importante. Existem hoje no país, sim, principalmente do Sistema S, você encontra cursos gratuitos focados na área rural, tá?
incorporação de conhecimento das questões indígenas para o desenvolvimento agrícola. Essa participação é o quê? Que o povo participe. Que se há um projeto voltado para o meio ambiente, você precisa ter ao menos uma pessoa de cada grupo desses, ok? Bem, melhorar a produtividade agrícola e diversificar o emprego rural. Porque o que acontece? As alternativas hoje, para quem é pequeno produtor rural, ele é o quê? A terra. Mas não é só isso. Então, quer dizer, você dar essa oportunidade de visão para o produtor rural é muito importante, porque às vezes ele tem uma terra, né? E ele, por exemplo, ele só cria animal. Ou, por exemplo, ele tem uma terra que ele só produz verduras, por exemplo, né? Então, aí você precisa analisar o quê? Ter uma pessoa da área de planejamento e tecnologia para que ofereça oportunidades e alternativas para esse pequeno produtor, para diversificar essa questão do homem rural hoje. Então, daí é claro que isso acontece visível, né, em alguns estados, né, que tem uma beleza diferente. Você percebe que eles aliam essa produção rural a outras atividades, tá? Então, às vezes a pessoa tem animais, mas ele também tem a agricultura, ou às vezes ele tem a agricultura e ele trabalha com a questão do turismo rural também, ou a questão do ecoturismo. Então, são alternativas, ele mescla essa questão, tá? E ele se torna o quê? Ele sai do patamar de emprego rural, ele sai desse patamar de produtor rural para o quê? Empreendedor, tá? Bem, existem sim entidades em território nacional que promovem isso, tá? Mas a pessoa pode procurar, ela tem acesso, enfim. Já vou falar novamente, o Sistema S, ele fornece isso também, tá? Bem, devem ser desenvolvidas técnicas como a rotatividade de cultura. Por que rotatividade de cultura? Tem um esqueminha aqui que eu coloquei que vai mostrar bem isso. Porque a monocultura, você produzir só uma coisa, ela não renova o solo, como assim ela tira todos aqueles sais minerais e produz só uma coisa. A rotatividade de cultura é você ter vários espaços, e aqui você produz uma coisa, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e você vai fazendo um rodízio, porque cada produção, ela tira algo do solo, mas ela devolve algo. Então, o solo, em partes, ele está sempre se renovando, e você diversifica a sua colheita, tá? A fertilização orgânica, que nós também já falamos, a questão da produção orgânica, né? Ela tem sim suas vantagens, suas desvantagens, mas agora ela está ganhando espaço, tá? A população está cada vez mais consciente, estão tendo cada vez mais adeptos aí, tá? E reduzindo, claro, o principal foco, tá, da Agenda 21, desculpa, em produzir uma agricultura sustentável, o que é? Reduzir os produtos químicos utilizados, tá? Que hoje você tem aí, cada ano que passa, a União, né, os órgãos responsáveis, eles liberam um pouco mais de agrotóxico, né? Então, o que acontece? Quando você vai consumir um produto, não é que ele foi permitido. Esse agrotóxico aqui, ele foi permitido, então ele não faz mal à saúde. Não é isso, tá? É a questão o quê? Que o índice que é utilizado durante a produção desse alimento, né? Você rega do cultivo e desde a colheita até a entrega na sua mesa, ele é uma quantidade, não que não tenha nada, ou que ele não faça mal à sua saúde, é que ele faz não tão mal, mas ele continua fazendo, tá? Para a sua saúde. Mas existe o agrotóxico, existe a quantidade X, tá? E isso, às vezes, o que acontece? Como eu falei para vocês, a questão das leis, ela é eficaz, ela é completa, mas o monitoramento e a fiscalização, ela é precária. Então, o que acontece? Existem muitos pequenos produtores rurais que não sabem e erram nesse manuseio, tá? Então, o que acontece? Muito produto químico na terra, o solo vai ficar contaminado, e assim como daqui a pouco vem a chuva, o alimento, a flora, a fauna também, né? Se vier a comer um produto com muito agrotóxico, e a terra, e principalmente o que? Os rios, tá? Porque vem a chuva, ela carrega esse agrotóxico, esses fertilizantes para a água do rio, tá?
Entre as propostas de melhoramento de infraestrutura estão de redes de financiamentos. Por quê? O produtor rural, ele depende do quê? Ele depende do clima, né? Ele depende do clima, ele depende da terra, então ele depende de vários fatores externos, então ele precisa de um apoio a mais para que a produção ocorra bem. Unidades de agroprocessamento em pequena escala, por quê? Para ajudar o pequeno produtor. Escala em centros de serviços rurais, para impedir que a população rural pobre use em terras marginais. As terras marginais que eu falei para vocês são as terras geralmente da União, que eles pegam, invadem e desmatam, tá? Para utilizar como produção, não são deles, né? Ou às vezes muitos acontece também as matas ciliares, que são aqueles 20 metros ou 30 metros que ficam, que protegem o leito do rio, tá? Nascentes e tudo mais. Devem ser criadas e desenvolvidas as oportunidades de emprego fora da atividade agrícola, ou seja, você precisa dar opção, e é interessante também para o país, manter esse produtor na ativa e no campo, porque as cidades estão cheias. Então, o que que acontece? As políticas públicas de cunho rural voltadas para a agricultura e pecuária, ela precisa fazer com que o homem do campo fique no campo, tá? Bem, então nós temos aqui, planejar o uso de recursos da terra. Os usos inadequados da terra são as principais causas de degradação do solo e esgotamento dos seus recursos, ou seja, fez errado, agiu errado, está agindo de forma errônea. Falta do quê? Falta de conhecimento, falta de apoio, falta de esclarecimento, tá? Isso aqui é uma terra, como você já percebeu, uma desertificada, né? As propostas defendem o envolvimento de agricultores no processo de planejamento, na coleta e disseminação de informações sobre os recursos da terra e no estabelecimento de órgãos de planejamento agrícola nos níveis de nacional e local. Por que que ele precisa estar engajado? Porque, como eu falei para você, às vezes ele não imagina isso tudo que você está vendo aqui, ele não sabe que pode vir a acontecer com a terra dele, que o clima ele pode alterar, que a produção, ele precisa alterar a produção para o enriquecimento do seu solo e tal, que existem alternativas, porque imagina você, o quanto de microempreendedor rural, o quanto de produtores rurais que nós temos, né, espalhados pelo país. Então, é esse produtor rural que precisa fazer um manuseio diferente, tá? E explorar a terra e os recursos naturais de forma diferente. Bem, pessoal, aqui é a parte mais uma parte, né, da nossa Agenda 21, dos conceitos específicos. Próximo vídeo faremos um pouco mais, tá? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.